Como é que eu devo criar meus filhos? De que maneira devo criá-los? Olha lá. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Pastor, como é que faz isso? Não sei. Estou também na mesma luta, estou também no mesmo aprendizado, estou no mesmo dia a dia aprendendo o que é isto. Às vezes meu filho fica irritado comigo, acho que sim. Pela forma com que eu falo com ele. Peço, Senhor, que isso haja equilíbrio. Que eu não esteja invadindo essa questão aqui de irritá-lo. E eu vejo que irritar aqui... Primeiro, deixa eu ver a outra versão. Irmã Thalita, vamos ver aqui que James primeiro e depois a Bíblia Viva. Vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. A Bíblia Viva agora, vamos ver se ela traz alguma coisa de interessante. Não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Acho que é aí que entrou uma questão que entendo isto. Porque se a gente for também ter que viver na criação dos nossos filhos, sem poder falar duro com ele, mesmo que ele fique meio bravo na hora, eu vou entender o quê? Então, eventuais repreensões e correções com dureza, com firmeza, isso é necessário na vida de todos nós. Agora, o ruim é quando o pai, a mãe, eles vivem assim, e o filho, ele não recebe um carinho, ele não recebe nada. Aí que eu vejo eu. Quando eu provoco a ira a ele, significa de você sempre ser uma pessoa rabugenta, sempre mal-humorado, sempre bravo, não tem um diálogo, não tem um abraço, não tem um carinho, não tem nada. É só no relho. Aí o que você vai criar? Você vai criar um filho irado e rancoroso. Vai ficar com rancor de você. E aí pode ser que você vai ver que isso aconteça lá na frente, quando ele não quer te honrar. Por quê? Porque foi tão machucado que ele fala, agora você se vira. E às vezes tem pais que estão lá no asilo ou pais em casa que não têm o cuidado dos filhos, porque os pais trataram tão mal esses filhos que se tornou uma coisa muito difícil. Então tudo isso pode acontecer? Pode. Só que entra um componente aí que é tremendo, que é a vida eterna, que é a nova vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um filho extremamente machucado, ele pode ser alcançado pela graça e ser sarado. Pelas suas feridas fomos sarados, a ponto dele perdoar o pai e ainda assim, com tudo aquilo que ele sofreu, está lá cuidando do pai. Ó, que bênção. E eu entendo que todo aquele que é chamado em Cristo foi capacitado e deve caminhar nesse sentido. Deve caminhar nesse sentido. Mas nós temos que ter um cuidado aqui para ter o limite. Devemos ser duros na correção, mas também amorosos no convívio, no diálogo e na forma do nosso dia a dia. A criação tem que ser com amor, com a palavra. E ela deve vir acompanhada de exemplo. Isso eu acho que talvez, deixa eu ver como é que é. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Olha que bonito, hein? A disciplina amorosa. É duro com amor. Deus não é assim com a gente? Deus é assim com a gente. Quando Deus precisa ser duro, ele corrige e açoita aquele que recebe por filho. Mas é um pai que ele é amor. Como ele é amor? Como é um pai amoroso. Então nós devemos criar nossos filhos com muito amor, mas com disciplina do Senhor. E aí nós temos que ter uma consideração aí. Temos que ser exemplo. Né, Andréia? Tem que ser exemplo. Se eu não sou exemplo, Denise, fica muito difícil para ter a formação de um ser humano belo de valores, belo de vida eterna. Como é que eu vou, por exemplo, ensinar o meu filho no caminho do Senhor se eu não sou uma pessoa que leva tanto a sério as coisas do Senhor? Por exemplo, se eu não tenho hábito normal, natural, gostoso de congregar, como é que eu vou ensinar meus filhos a congregar? Como é que eu vou mostrar isso para eles? Se eu não tenho hábito de realmente viver a palavra de Deus no meu dia a dia, meu linguajar, a minha forma de agir, o meu amor pelo Evangelho, pregando o Evangelho, como é que meu filho vai olhar para mim? Que interesse que ele vai ter em falar a respeito de Jesus? Agora, se ele vê no pai e na mãe dele abundante fluir da palavra, da graça, do amor, da pregação do Evangelho, do amor ao Senhor, do amor à igreja, amor aos irmãos, naturalmente, é muito difícil dar errado. Naturalmente, essa criança que é uma esponjinha vai absorvendo isso. Ele vai vivendo isso. E eu sei que existe uma coisa muito difícil na Bíblia, Luciano, que eu já falei para os amados que para mim é triste ver isso escrito, mas está escrito e a gente não pode jamais pensar e sonhar de desconsiderar isso. Nós temos que considerar isso
muito, muito, muito profundamente. 1 Coríntios 15, 33. Deixa eu ver se é isso. Não se deixe enganar. Não perca isso de vista. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ver a Bíblia viva? Só para a gente apreciar aí a outra. Não se deixe enganar. As más companhias, é a mesma, corrompem os bons costumes. É a outra, é as más conversações, as más companhias. Antes falava das conversações que estão pelas companhias. E aí, só para a gente encerrar, quem são aqueles que nos cercam? Quem são as pessoas com quem eu caminho junto? As minhas companhias. Com quem que eu tenho minhas companhias? Ou, vou colocar aqui, quem são meus amigos? Qual é o... Sabe, as pessoas que me cercam. E eu quero encerrar dizendo assim, ó. Verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos. São aqueles que te levam para cada vez mais próximo do Senhor. Se você não tem pessoas que te levam para o Senhor, mas te levam para outros lugares, eles não são seus amigos. Eles podem até ter o nome de amigo, pode até ter esse conceito, mas verdadeiros amigos, que é aquele que Jesus falou assim, ó, eu serei amigo de vocês se vocês fizerem aquilo que eu mando. Então, aqueles que me levam para próximo do Senhor, quanto mais interesse as pessoas têm no Senhor, opa, esses são meus amigos amados, queridos. Aqueles que me falam mais do Senhor são os que mais eu tenho como precioso da minha vida. Agora, os amigos que, entendam, né, amigos entre aspas, pessoas que eu convivo, mas que não me levam para o Senhor, eu tenho que ter muito cuidado, porque não se engane. Olha como é que isso é forte. Não se engane. As más companhias, as boas companhias, elas não vão jamais fazer com que os bons costumes que eu tenho e que você tem se corrompa. Meus amigos de verdade, meus irmãos em Cristo, meu Deus, claro que a gente tem que ter cuidado. Até nisso a gente tem que ter cuidado, sabe por quê? Eu só lembrei mais um versículo só. 2 Coríntios 11. Verso 26. Quando Paulo falou sobre tudo que ele sofreu, Donizete. O apóstolo Paulo era um homem que tudo indica, era bastante bem financeiramente, tinha tudo, Vitorinha. Mas depois que ele nasceu de novo, aí o pau torou em cima dele. Tá? E aqui ele está falando sobre tudo que ele passou. Em jornadas, perigo de jornada, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar. E depois ele termina falando como? Então, até isso a gente tem que ter cuidado. Porque se tem entre nós aqueles que vão contra alguns preceitos da Bíblia, isso já não é bom. São a favores de algumas coisas e não são de outras, isso não é bom. Tá? Mas, oxalá que aqui nós estamos todos caminhando do mesmo princípio. Aqui eu tenho meus irmãos, aqui eu tenho minha família, aqui eu tenho meu porto seguro. É com vocês. Eu sei que a linguagem aqui nunca vai escapar do Evangelho de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo. Sem Ele não somos nada. Aqui eu vou encontrar essa segurança. Agora, quando eu estou com outras pessoas que não têm essa linguagem, toma cuidado. As más companhias corrompem os bons costumes. Amém?